Trump envia a carta à Noruega e garante que ficou extremamente chateado por não ter recebido o Nobel da Paz e até por isso não pensará mais na estabilidade mundial, somente nos interesses dos Estados Unidos, America First. Somado isso, há declarações de Scott Bessent, secretário do Tesouro, que garante que a Europa é extremamente fraca e não consegue defender os interesses da OTAN e coloca em xeque até o apoio à Ucrânia, dá a entender que os anseios imperialistas em relação à ilha que pertence à Dinamarca vão continuar. Os europeus se mobilizaram, realizaram uma reunião de emergência e temos duas visões, desde aquela mais pacifista, que fala em diálogo, muito possivelmente entrando um pouco fora de moda, entender exatamente o porquê, até mesmo a bazuca comercial, que deve ser colocada para jogo, prometendo uma retaliação gigantesca em relação aos Estados Unidos e o rompimento, pelo menos provisório, das relações bilaterais entre a União Europeia e Estados Unidos. Vale lembrar que a gente tem também o Fórum Econômico Mundial, que está começando nessa semana, com, claro, as relações do Trump com um contingente global de países sendo o principal destaque. E aí, galera, será que a gente vai ter o fim da OTAN, o fim das relações bilaterais entre a União Europeia e Estados Unidos? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que eu tenho uma dica sensacional para vocês. Se você quer ficar no seu 2026 bonitão, arrumado, de maneira prática e eficiente, use as roupas da Insider, que tem as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. Posso falar com toda a propriedade possível, porque praticamente todo o meu guarda-roupa é da Insider. Essa tech t-shirt, por exemplo, gola V, que eu tenho da cor azul, mas também cor branca, preta, tem um modelo também normal, né, com a gola aí convencional. Tô usando nesse momento as calças também da Insider. A cueca aqui não mostrarei para vocês, por motivações óbvias, claro. Mas tem vários tamanhos, vários modelos. Eu tenho certeza que você vai achar a melhor roupa para você ou para eventual presente. A Insider, todas as roupas, elas têm muita tecnologia embutida. Por exemplo, a Tech T-shirt, ela tem a capacidade do tecido modal, rouba o calor do seu corpo com muito mais eficiência, evitando que você passe aquele calor durante o dia bastante atribulado, com aulas, palestras, no meu caso, né? E evitando também aquelas manchas de suor, aquele cheirinho desagradável. Quando você pega, por exemplo, a Core T-shirt, que é uma gramatura um pouco mais grossa, ela vai modelando bem legal no seu corpo, e se você tem algumas gordurinhas a mais, até evita, né, deixar transparecer. Fora que a capacidade tecnológica do tecido faz com que ele desbote de maneira muito mais devagar que as tecidas de algodão convencional. Tanto que, por exemplo, essa camiseta aqui, ó, ela não é nova, ela é bem antiga, inclusive, e ela tá praticamente a mesma coloração de quando eu comprei. Então, usa o meu cupom PROFRICARDO, que vai te conceder um desconto de 10% para quem já é usuário da marca e 15% para novos usuários. Mas sabe que tem modelos de pagamentos, tem os kits também que conseguem mais desconto. Eu tenho certeza que ou para você ou para eventual presente renovar o guarda-roupa vai ser a melhor pedida. Usa Insider, as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, o Trump ele ficou extremamente chateado por não ter recebido o Nobel da Paz. Falou isso quando ocorreu a premiação que a Maria Corina Machado, que é a candidata opositora na Venezuela, inclusive falam, né, que o Trump, além das questões locais da Venezuela, de ser muito mais fácil lidar com a Delcy Rodrigues, que já tem todo o comando do regime bolivariano, ao invés de colocar Maria Corina Machado, que a Maria Corina Machado ter recebido o Nobel da Paz e não ele, fez com que ele não tivesse tanta vontade assim de colocar a representante da oposição da Venezuela no poder. A Maria Corina Machado fez toda a questão, né, de até me dar uma puxada de saco, foi lá, entregou o Nobel da Paz, entregou a medalha, a Noruega falou que era intransferível e tal, mas simbolicamente é uma forma da Corina Machado demonstrar apoio ao Trump, que é uma figura, convenhamos, bastante egocêntrica. E a gente teve uma carta que o Trump enviou para os chefes de governo, né, para a representação da Noruega, colocando que não sou mais obrigado a pensar somente em paz. Ele falou que, considerando que o país, a Noruega, não me concedeu o prêmio Nobel, apesar de eu ter parado 8 guerras, eu já não me sinto mais hoje obrigado a pensar na paz. Eu posso pensar somente no que é bom para os Estados Unidos. Cara, convenhamos que ele já estava fazendo isso um pouco antes, né, do que eu não ter recebido o Nobel da Paz. Tanto simbolicamente como economicamente, os Estados Unidos, com seu lema America First, lema do presidente Trump, não só agora, mas no seu primeiro mandato, é justamente isso, é pensar nos interesses americanos em detrimento dos interesses internacionais.
Mas, de novo, acho que o Nobel da Paz é mais um símbolo de um incômodo para o Trump. Na mesma carta que ele mandou para a Noruega, ele garantiu, por exemplo, que não existem documentos históricos que comprovem a ligação entre Dinamarca e Groenlândia, falando sobre a questão da Groenlândia, claro, né? Colocando que, mas chegaram navios, beleza, também chegaram um monte de embarcações americanas da Groenlândia no passado. Isso quer dizer que a Groenlândia, então, pertence aos Estados Unidos? Falou que chegou a hora, porque a Dinamarca falhou em proteger a ilha em relação à Rússia e à China. Por isso, a ação dos Estados Unidos deve começar. Aliás, os chineses fizeram questão de ressaltar que é para os Estados Unidos pararem de ficar utilizando o nome da China para os seus próprios interesses, alegando que a China não tem interesse na Groenlândia, tá? O Canadá, talvez, seja o grande símbolo disso. O Mark Carney anunciou que está disposto a colocar tropas canadenses no território da Groenlândia, juntar esses exercícios europeus, e falou que quando conversou com Xi Jinping, ele percebeu muito mais pontos de convergência geopolítica e militar entre Canadá e China do que entre Canadá e Estados Unidos. Olha a situação da geopolítica internacional, hein? E também falou que os Estados Unidos fez muito mais pela OTAN do que qualquer outro país na história. E agora está na hora da OTAN retribuir o favor, ou seja, de ceder a Groenlândia para os Estados Unidos. A gente teve declarações também do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, declarações assim também bastante fortes. Ele colocou que a Europa, nesse momento, é muito fraca para conseguir se defender. E convenhamos, galera, que, poxa, você falar isso publicamente de um histórico aliado é muito forte. E não que ele não esteja certa, realmente, né? A Europa, durante muito tempo, negligenciou gastos militares, seja porque estava sob proteção da OTAN, principalmente durante a Guerra Fria, mas assim, quando acaba a Guerra Fria e os países europeus percebem que não existe mais aquela possibilidade de uma guerra iminente, os países deixam de gastar no seu hard power, na sua capacidade militar, para gastar em educação, transporte, saúde, segurança, e não que eu seja ao contrário, acho bem legais esses gastos, né? Mas querendo ou não, o mundo está mostrando hoje que o hard power tem o elemento de dissuasão também do ponto de vista militar, pô, ele é super estratégico. Então os europeus, sim, de fato, negligenciaram durante muito tempo esses gastos, acreditando que teriam a proteção dos Estados Unidos de maneira indefinida, né? Acho que está mostrando como terceirizar a questão da segurança não é uma coisa muito positiva aí para os europeus, né? E deu a entender também que não falou isso assim explicitamente, mas deu a entender que, como os Estados Unidos têm que pensar nos seus próprios interesses e os europeus não estão colaborando, até por isso os americanos colocaram tarifas de 10%, que a partir do dia 1º de junho vai para 25%, os Estados Unidos também podem pensar nos seus interesses. E não tem interesse em manter, por exemplo, algum tipo de briga, algum tipo de indisposição com a Rússia pela Ucrânia. Então, europeu, pensam vocês na Ucrânia, que a gente vai pensar aqui na Groenlândia. Basicamente uma chantagem. Se vocês não cederem a Groenlândia, a gente abandona o apoio que a gente dá para os ucranianos. Entende a situação geopolítica? É uma situação, de novo, né? America First, os americanos pensando nos seus próprios interesses, que em curto prazo pode fazer sentido, mas mais uma vez ressalto, quebrar pontes que consolidaram os Estados Unidos como principal elemento geopolítico internacional do século XX e do começo do século XXI, eu considero como perigoso em curto prazo. A questão é o que os europeus vão dar em resposta contra isso. Eu falei para vocês ontem que eles marcaram uma reunião de emergência, essa reunião de fato aconteceu, e algumas propostas foram colocadas sobre a mesa. Nós tivemos alguns posicionamentos um pouco mais amenizadores. A Giorgia Meloni, por exemplo, que é a primeira-ministra da Itália e que tem um bom relacionamento com o Trump, garantiu que telefonou para o Trump, falou que ele está errado, que ele deveria negociar tanto com a Dinamarca como também com a OTAN de maneira geral, mas falou também que seria extremamente precipitado a União Europeia promover retaliações econômicas ou até mesmo militares em relação aos Estados Unidos. O Keir Starmer, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, também falou que ele acha que o Trump não vai usar força militar e que pode resolver todos esses conflitos apenas conversando. A própria Noruega também se posicionou e alegou que deve ter muito cuidado para não entrar em uma guerra comercial que saia do controle. Afinal, ninguém se beneficiará disso. Cara, convenhamos, minha opinião, tá? Essas declarações não passam um certo sentimento de fraqueza? Que foi justamente o que o Scott Bessent colocou? A gente está falando, então, dos Estados Unidos
falando que vai pensar somente nos seus interesses, fazendo ameaças militares e provocando sanções, praticando sobretaxas, porque os europeus prometeram defender a ilha, porque lembrando da lógica, hein? A alegação dos Estados Unidos era que a Groenlândia estava sendo visada pela Rússia e pela China. Então os europeus conversaram isso com os Estados Unidos, prometeram colocar tropas, e aí o Trump falou que estava sendo ameaçado. Como assim? Estão colocando tropas na Groenlândia? Então vou retaliar os países europeus porque eles estão colocando tropas para proteger de Rússia e da China. Ou seja, a ameaça então não é Rússia e China. A ameaça então é qualquer país que se mobilizar em favor da soberania da Groenlândia. O Trump já colocou que é muito estratégico para a questão do domo de ouro. A gente sabe da importância do Ártico do ponto de vista de exploração mineral, do ponto de vista comercial, novas rotas sendo desenvolvidas. Ou seja, mostra que os Estados Unidos não encaram mais a Europa como um aliado. Essa é a grande verdade. Essas declarações tão amenas, será que não vão de encontro ao que o Scott Bessent está colocando? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um sentido oposto também. Por exemplo, o Friedrich Merz, segundo a própria mídia alemã, estaria considerando também como retaliação em relação a esse posicionamento agressivo dos Estados Unidos aumentar o aluguel que é cobrado para que os americanos usem bases militares na Alemanha. E talvez o ponto mais alto seja o que o Macron colocou para jogo e que o primeiro-ministro da Irlanda também concordou, que é o dispositivo do que eles chamam de a bazuca comercial. Na verdade, o dispositivo chama ACI, ou traduzindo ali, né, um instrumento contra a coerção econômica, que é um instrumento que foi aprovado em 2023. E eu diria que por dois motivos diferentes à época. Tanto porque vínhamos de um governo Trump que no seu primeiro governo já foi bastante protecionista, claro que não como esse governo, até porque existia um parlamento que limitava suas ações, ele não nomeou totalmente pessoas magas para ficar com ele, e sim pessoas que eram falcões do Partido Republicano, que não concordam exatamente com essas medidas tão protecionistas, enfim, do governo Trump, mas também por conta da China, porque na época a Lituânia tinha aumentado suas relações econômicas com Taiwan. E a China, que parte de um princípio de uma única China, ficou revoltada e começou a romper relações econômicas, começou a fazer ameaças comerciais. E aí a Europa aprovou, junto ao Parlamento e ao Conselho Europeu, esse dispositivo que é a bazuca econômica. Na prática, autoriza a imposição de tarifas comerciais na forma, por exemplo, de tarifas mais altas, licenças de exportação, restrição ao comércio, serviços ou restrições ao acesso a investimentos diretos, estrangeiros ou licitações públicas. No limite, caso haja algum tipo de prejuízo financeiro extremo, pode exigir até do país que fez essa tática de coerção comercial algum tipo de recompensa financeira. Se essa medida for aprovada, os europeus vão exigir dos Estados Unidos, então, que haja algum tipo de ressarcimento em relação aos valores cobrados a mais, em relação a essas tarifas de 25%? Não sei, né, se vai dar muito certo. A ideia, galera, é que essas tarifas adicionais contra os Estados Unidos, elas podem impedir, por exemplo, que ações de empresas de qualquer um dos 27 dos Estados Unidos sejam comprados por qualquer um desses 27 países, e também haja protecionismo em relação a alguns produtos. A União Europeia talvez não considere para jogo nesse momento, porque há uma política mais amenizadora. Aparentemente, o único que é favorável a ser um pouco mais contundente é o Macron e o primeiro-ministro da Irlanda. De resto, vamos conversar, vamos negociar, ver se os americanos estão dispostos a reduzir as tarifas. Cara, independente, tá? Do que você considerar como governo brasileiro, vamos ver a relação de Estado do Brasil. Quando o Trump ele adotou tarifas e ameaçou figuras, não estou considerando se está certo ou errado, hein? Vamos esquecer a parte política por enquanto. Mas quando ele adotou, por exemplo, a Lei Magnitsky, quando contra o Alexandre de Moraes, né? Contra também o Alexandre Padilha, contra a esposa também dele, quando adotou sanções, por exemplo, gigantescas, o Brasil também não baixou a cabeça. E claro que o prejuízo ele ia ser gigantesco. Isso trouxe uma insatisfação da população local dos Estados Unidos, um sentimento dos Estados Unidos que isso poderia aproximar, por exemplo, o Brasil à China. E querendo ou não, as negociações, as resoluções, né, as punições foram parcialmente revertidas. O Brasil não baixou a cabeça. A gente teve editorial, por exemplo, no New York Times colocando que o Brasil ele conseguiu se postar bem em relação ao Trump.
Eu ainda acho, porque não foi tudo explicitado, que os americanos não tirariam todas essas sanções assim do nada, né? Muito possivelmente, além da pressão dos empresários, da população, com a inflação e tal, deve ter algum tipo de acordo em relação a data centers, terras raras que a gente ainda não sabe. Mas, querendo ou não, o Brasil não voltou atrás, manteve sua posição e, mesmo sofrendo economicamente, obrigou os Estados Unidos a voltar atrás, entende? Será que não seria o caso da Europa fazer isso também nesse momento? Poxa, vamos negociar, vamos fazer, vamos mudar alguns tipos de benefícios em relação ao Trump. Cara, você dá mão, o cara vai querer o pé, né? Ou seja, a Europa, na minha visão, tinha que ter um posicionamento um pouco mais firme. É que, claro, quando a gente fala da relação entre Estados Unidos e Europa, a gente fala de uma relação de bens e serviços que estão quase em 2 trilhões de dólares por ano. Os impactos diretos dessas possíveis tarifas estariam na casa de pouco menos de 100 bilhões diretos, mas indiretos, com a possibilidade de menores investimentos, desemprego, recessão, é meio que assim, imensurável a capacidade que esses impactos podem trazer. Entende? Mas novamente coloco para vocês. Então a solução é o quê? É baixar a cabeça e realmente comprovar que os Estados Unidos estão certos, que a Europa é fraca, que os líderes são fracos? Os americanos fazem questão de expor isso a todo momento na cara da União Europeia. A gente vai ter um momento muito decisivo essa semana, que é o Fórum Econômico Mundial. Claro que ele é utilizado para discutir questões econômicas, e penso eu que com lideranças europeias e com o Trump possivelmente participando também, a discussão sobre o que fazer em relação à Groenlândia possa ser um dos temas mais debatidos. O Trump não está disposto mais a coordenar com os europeus. O Trump chamou para fazer parte do Conselho da Paz, que vai organizar a relação da faixa de Gaza, mas pode ser eventualmente, segundo o pensamento dos Estados Unidos, uma espécie de alternativa à ONU, o Putin. O Putin vai fazer uma espécie de participação do Conselho de Paz para negociar a solução na Ucrânia? Perceba que isso não representa os interesses. E o Putin acabou de colocar em entrevista, não exatamente que ele defendeu que os Estados Unidos anexem a Groenlândia, mas ele falou que isso já foi colocado para votação no século XIX e rejeitado pelo parlamento dos Estados Unidos, alegou que já teve acordos para trocas territoriais no século XX entre Alemanha, Dinamarca e Estados Unidos, que o Harry Truman fez uma proposta de compra, depois colocou bases militares para evitar que movimentos autoritários voltassem ali para o território, entende? Então ele começou a utilizar, falando que sim, o presidente Trump está pensando nos interesses americanos, que tem questões históricas. Não falou que concorda, mas basicamente falou que referenda e entende os pensamentos do Trump. Europeus. E para você, hein? Você acha que a Europa tinha que ser mais contundente, bazuca econômica contra o Trump, apesar dos impactos econômicos, ou não? Uma política mais conciliatória? Lembrando, na minha visão, né? Você pega, por exemplo, professor, e se ele utilizar a bazuca econômica, isso não traz prejuízo à Europa? Claro que traz. Mas também traz prejuízos para os Estados Unidos. Será que, por exemplo, o J.D. Vance, tão aliado ali às Big Techs, ao Vale do Silício, estaria disposto a fazer com que essas grandes empresas perdessem o mercado europeu? Os impactos econômicos podem ser gigantescos. Para a população, por exemplo, europeia, claro que vai ter muitos prejuízos, mas para a população americana também. Às vésperas do The Midterm Elections, processo que vai renovar a Câmara e o Senado dos Estados Unidos, pelo menos parcialmente. Será que o Trump estaria disposto a comprometer a economia e um histórico aliado, podendo perder o poder ali político no parlamento só pela questão da Groenlândia? São perguntas que ficam. Por isso eu acho que a Europa tinha que ter um posicionamento um pouco mais firme, hein, galera? E vocês, o que vocês pensam? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.